Olá, tucanos! Tudo bem? Hoje nós estamos de volta com a nossa classe bíblica para desbravadores de 13 a 15 anos. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título O Cordeiro que Salvava Lobos. Conta a história que Jack London partiu em 1897 para Klondike, no Alasca, onde, observando a ganância humana, ele inspirou-se nos cães de trenó para escrever 2 livros, que ilustram como fomos sequestrados pelo pecado e vivemos em luta, mas a graça de Deus pode nos redimir. No primeiro desses livros, London conta a história de um cão chamado Buck, que vivia na Califórnia. Ele foi roubado por um viciado em jogos e utilizado para pagar as suas dívidas, e ele acabou sendo contrabandeado para Klondike, no Alasca. Lá, ele foi treinado como um cão de trenó e passou a ter uma vida dura e cruel em meio ao frio, à falta de comida e à rivalidade com os outros cães. Buck e os demais cães eram tratados com crueldade, até que um homem chamado John Thornton resgatou Buck, cuidou dele e recuperou a sua saúde. Quando Thornton morreu, Buck conheceu lobos e se tornou um animal selvagem juntamente com eles. Já o segundo livro, ele conta a história de um filhote descendente de Buck. Esse filhote era selvagem, chamado Caninos Brancos, um mestiço de cão e lobo que foi encontrado por índios e treinado para o trabalho puxando trenós. Porém, a sua natureza selvagem faz com que ele fosse agressivo e ele não foi bem aceito por os demais cães domésticos. Caninos Brancos acabou então sendo treinado e utilizado como um cão de luta, e depois de matar muitos cães, ele foi mortalmente ferido. Aí entra Wyndham Scott, um rapaz da Califórnia que curou Caninos Brancos e depois de longo tempo conseguiu conquistar a amizade do cão. Ele tentou abandonar Caninos Brancos na selva para que ele voltasse a viver com seus semelhantes, mas o cão não permitiu, não deixando sozinho. Então, emocionado, Scott o levou consigo para viver na Califórnia. Lá, Caninos Brancos precisou aprender a viver como um cão doméstico, respeitando as leis da cidade. Depois de salvar uma pessoa, ele foi nomeado o Bom Lobo e terminou a sua vida confortavelmente como um cão doméstico. De certa forma, os livros de London nos lembram de como Deus nos achou, selvagens, abatidos e quase mortos, mas nos resgatou, nos sarou e nos levará de volta para casa. O personagem Scott é como um cordeiro que salva um lobo. Nós somos lobos também e precisamos reaprender a viver como as ovelhas de Deus. Felizmente, nós vemos na Bíblia que na nova terra o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o que nos leva a ter a certeza de que é possível sim que nós pecadores, perdoados, estejamos entre os escolhidos de Deus. Vamos ver onde nós podemos ler isso? Nós encontramos essa informação no livro de Isaías, capítulo 11 e versículo 6. O verso diz: O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Esse verso é muito interessante porque ele nos mostra que na nova terra, quando formos todos transformados, todos viveremos juntos em harmonia e paz. Mas para que nós possamos chegar lá e sermos libertos do pecado, nós precisamos antes de algo chamado o plano da salvação. Para nos resgatar do pecado, Deus criou este plano, chamado de plano da salvação. A Bíblia nos mostra que Deus manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Os membros da divindade, todos os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se uniram na tarefa de trazer as pessoas de volta ao relacionamento e união com seu Criador. Vamos ler o que Jesus disse em João 3,16 a respeito do amor divino redentor? O verso diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma passagem conhecida que resume muito bem o plano da salvação. Deus Pai enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em troca dos nossos pecados. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas através da morte de Jesus nós fomos redimidos e não precisamos morrer eternamente como consequência do pecado. A salvação ela nos foi dada através do sacrifício de Jesus, mas ela é mais do que um simples acontecimento. A salvação ela é toda uma experiência.
A experiência da salvação, ela envolve 5 etapas que nós vivemos quando aceitamos a salvação de Cristo Jesus. A primeira etapa é o arrependimento, depois a confissão, então o perdão, a justificação e, por último, a santificação. Tudo ocorre numa sequência lógica. A primeira vez, nós nos arrependemos. A palavra arrependimento é a tradução do termo hebraico natchum, que significa sentir-se triste. O termo grego equivalente é metanoel, que significa modificar a mente, sentir remorso. Mas o arrependimento genuíno, ele é mais do que um remorso. Ele resulta numa mudança radical da atitude em relação a Deus e ao pecado. Depois do arrependimento, nós temos a segunda etapa da experiência da salvação, que é a confissão. Com o arrependimento verdadeiro, consequentemente a confissão vem. Vamos ler o que Provérbios 28:13 nos diz a respeito da confissão? Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Outra versão diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A terceira etapa, então, da salvação é o perdão. E esse perdão ele não vem de nós, esse perdão vem de Deus. Após um arrependimento verdadeiro e uma confissão genuína dos nossos pecados, o perdão de Deus não somente apaga os nossos pecados, como também nos dá poder para que nós possamos nos manter afastados do pecado. Sobre isso, Davi escreveu no Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A limpeza e a pureza não vêm de nosso esforço próprio, mas de Deus. E nós precisamos pedir a Ele para termos isso. A quarta etapa da salvação corresponde à justificação. Através da fé em Jesus, os corações são ocupados pelo seu Espírito, a terceira pessoa da divindade, trabalhando em favor da nossa salvação. Através dessa mesma fé, que é um dom e graça de Deus, o pecador arrependido é justificado. Em geral, a palavra justificação, quando utilizada teologicamente, significa ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente, ou trata como justo. A justificação, ela é o oposto de condenação. A base para essa justificação não é a nossa obediência, e sim a obediência de Cristo, pois por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, e por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Lemos isso em Romanos 5, versos 18 e 19. Esse único homem que nos torna todos justos é Jesus. E por fim, o verdadeiro arrependimento e a justificação levam à quinta etapa, que é a santificação. A justificação e a santificação representam duas fases da salvação. A justificação é aquilo que Deus faz por nós, e a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Nenhuma das duas é resultado de nossas obras ou méritos. Elas se devem unicamente à graça e à justiça de Cristo. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos a cura na nossa alma, na nossa mente e no nosso corpo. Ao nos conceder diariamente a sua graça, Cristo inicia um processo de transformação em nós, nos tornando a imagem de Deus. Nós estamos aqui nos adaptando, então, para uma nova vida no céu. Então nós iniciamos na terra uma nova vida liberta da escravidão do pecado. Isso não é maravilhoso? Tudo o que nós precisamos fazer para ter essa nova vida é aceitar a salvação que Ele nos oferece de graça, nos arrependermos dos nossos pecados e pedirmos a Ele seu perdão e uma nova vida a seu lado. Você quer fazer isso? Ore agora mesmo, peça a Deus o perdão, peça a Deus uma transformação na sua vida. E não se esqueça jamais, Ele nos ama. E nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer por você e por mim, para nos salvar. O Senhor está de braços abertos esperando que você se entregue a Ele. Você só precisa aceitar a salvação que Ele nos dá.